E aí, meus nobres alunos? Estamos chegando na reta final. Só tem mais 3 aulas de conteúdo para vocês. Estamos hoje na aula 52, o professor Lodismar vem trabalhando a 53, daqui a pouco eu volto com vocês aí na 50, 51, 52 e vai acabar a nossa aula. Só temos mais 3 aulas. Tá? Aí depois vem a 53, que vai ser a revisão geral, e a 54, que vai ser a recuperação. Então, o nosso objetivo está chegando ao fim. Já estou com saudade de vocês, alunos. Já estou com saudade de vocês, dos professores presenciais que sempre estão em comunicação conosco, tirando aquela dúvida, mas eu aguardo vocês o ano que vem. O ano que vem nós temos o 2º ano e vocês estarão conosco novamente, tá certo? Porque a aula de hoje, eu, professor Beto, estarei aqui com vocês com a aula, na tela para vocês, a aula de número 50. Aula de número 50, olha lá, chegando ao final. E nós temos aí nessa aula, nós temos o que, professor, nessa aula? Nós iremos continuar falando sobre o mercantilismo. Vamos falar sobre a arte barroca no absolutismo. E vamos falar sobre os teóricos absolutistas. E para essa aula, nós ainda temos aqui a maravilhosa habilidades para a aula de hoje. Quais são as habilidades que nós pretendemos alcançar com a aula de hoje? Comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional e mundial. Isso nós temos. Vamos iniciar falando sobre o mercantilismo. Sobre o mercantilismo. Lembra que nós já discutimos sobre isso? O sistema econômico do absolutismo, então ele está ligado ao absolutismo, o sistema econômico do absolutismo vai ser chamado de mercantilismo. Então o mercantilismo é o sistema econômico do absolutismo, marcado pela interferência do Estado na economia, predominava a ideia de acúmulo de riquezas, iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como o prestígio e o reconhecimento internacional. Então, quando nós estamos falando de mercantilismo, nós estamos falando dessa doutrina mercantilista, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma doutrina econômica onde se buscava o acúmulo de metais preciosos, se buscava a balança comercial favorável, se buscava o fortalecimento do Estado, as grandes navegações, o sistema colonial que fez parte do mercantilismo. Então, ele tem uma característica. E tudo isso, não esquecendo, o mercantilismo é o sistema econômico de quem? Do absolutismo. Então, o absolutismo ele já entra aí com esse embrião do capitalismo, é o surgimento do capitalismo, é o surgimento de uma nova classe social chamada burguesia. E daqui a pouco nós vamos ver uma coisa muito interessante nisso daí. Ok? Aí nós vamos para essa tela aí, ó, para vocês. Essa tela que mostra essa balança comercial favorável, ela mostra essa balança comercial favorável nessa tela. Coloque na tela aí. Isso. Então, aqui, ó, a gente vê aqui essa engrenagem, essa balança comercial favorável, ela acontecendo. Percebam vocês, diminuição da importação e o aumento da exportação. Isso era uma característica desse mercantilismo. Ele queria também um Estado forte. Ele queria um protecionismo, um nacionalismo ali. Ele queria uma questão que protegesse o seu mercado. Ele queria o aumento dessas taxas alfandegárias. Ele queria lei pragmática, uma lei que ela ajudasse o Estado, que ela fosse a favor do Estado. E ele queria também o desenvolvimento manufatureiro e o monopólio e o colonialismo. Então, quando nós vemos isso aqui é bem a característica do mercantilismo. É bem a característica do mercantilismo. Na tela aí para vocês aí, ó. Alunos, eu quero que vocês vejam isso daqui. Esse sistema, ele tinha como função taxar os produtos estrangeiros nas alfândegas. Isso era que iria dar aquela balança comercial favorável que nós vimos ainda agora, aquela imagem que nós vimos ainda agora. Então, eu vou taxar os produtos na alfândega, eu vou fazer esse protecionismo, eu vou proteger o meu produto nacional.
Isso nós falamos nas aulas passadas. Então, o objetivo seria acumular metais preciosos, realizando o pacto colonial e estimulava a industrialização dos países. Olha aí, ó, aqui nesse mapa, eu quero que vocês observem que a Espanha, que era um desses países absolutista e mercantilista, a Espanha ela vai estar dominando a América Espanhola. Lembrando que nesse período tinha mais ou menos um Tratado de Tordesilhas que passava aqui. Essa região daqui para cá pertencia a Portugal e daqui para cá pertencia à Espanha. Então a Espanha ela vem nas suas rotas comerciais e veja como ela não para aqui. Ela passa direto. Ela vem para Buenos Aires, ela vem para Valparaíso, ela vem para Lima. Então ela toma conta dessa região fazendo interpostos comerciais. Ela vem para o México, ela domina essa região chamada de Caribe. Lembra dos Piratas do Caribe? Pois é, o Pirata do Caribe, ele representa essa região aqui que está sendo dominada pelos espanhóis, que era dos espanhóis devido ao Tratado de Tordesilhas. Então, aqui mostra a Espanha fazendo o domínio dessa região. Percebam vocês que Portugal, que está bem aqui, ó, Lisboa, está aqui, Lisboa que vai ocupar aqui o Brasil, Lisboa que vai ocupar a África, vão fazer feitorias na África, vão chegar aqui no Cabo, e Lisboa que vai partir aqui para o Oriente nas grandes navegações do Oriente. Por isso que os espanhóis vão tentar fazer a circunnavegação, vão tentar passar por aqui para chegar no Oriente por aqui. E os portugueses vão vir pela África para chegar no Oriente. Então, tudo isso são características que nós vimos dentro desse Estado absolutista. Esse Estado absolutista que traz o mercantilismo como sua estrutura. Só que existe um porém. A arte, nós sabemos que a arte, ela sempre foi muito ligada à ideologia de que se estava vivendo naquela época. Enquanto o protestantismo está surgindo, lembra que o protestantismo surgiu, que nós já estudamos, se fortaleceu, Martinho Lutero, João Calvino se fortalecem na Europa através do protestantismo, através da reforma protestante, nós vamos ter aí esse fortalecimento do protestantismo. A Igreja Católica, para ela não ficar para trás, ela não queria ficar afastada, ela não queria ficar fora disso aí. Então a Igreja Católica, ela lança um domínio não só da arte daquele momento, mas um domínio de pensamento. Ela vai investir, ela vai intervir, porque a Igreja Católica ela fez a Contra-Reforma. Lembra que ela fez a Contra-Reforma? Ela fez a Contra-Reforma, ela criou a Companhia de Jesus, os jesuítas que vieram para o Brasil, os franciscanos também, que depois vão vir para o Brasil. Nós temos ali, além da Companhia de Jesus, a Igreja Católica, ela instituiu o Tribunal da Inquisição, voltou ao Tribunal da Inquisição, aquilo que tinha sido lá do século XIII, volta com toda a força para combater a heresia, combater os hereges. A Igreja Católica, ela instituiu o catecismo. Vamos fazer uma catequese. Esses aqui são os dogmas não podem. Tivemos o Concílio de Trento lá, no Concílio de Trento, na cidade de Trento, então nós temos os dogmas que não poderiam ser fugidos de dentro da igreja. Então, ela institui a figura do Papa como uma figura superior, eclesiástica superior, uma figura divina até do Papa. Então, ela estipula pecado e tudo, e dentro da arte. Dentro da arte, a Igreja Católica, como uma contra-reforma católica, ela vai utilizar o chamado barroco. O barroco aparece. O barroco aparece como uma representação da Igreja para dominar, porque o barroco ele tem essa briga de dualidade, do escuro, do claro, do bem contra o mal e do sagrado, sempre ligado ao sagrado. Vamos conhecer um pouquinho mais do barroco? Na tela para vocês.
No absolutismo, nós temos essa arte, o barroco, que está dentro desse absolutismo. Os reis absolutistas vão utilizar o barroco, e a igreja também, que a igreja, ela tenta reverter a sua perda de poder, ela também vai utilizar desse barroco. O período vai do fim do século XVI a meados do século XVII. Ficou conhecido como época do barroco. Pode-se dizer que o barroco expressava as perturbações religiosas, sociais e econômicas do período. A arte barroca não se desenvolveu apenas nas cortes nobres, atingiu também um público mais amplo. A arte barroca vai atingir esse público mais amplo. Aqui, nós estamos vendo, para os padrões atuais, o barroco parece ser exagerado e rebuscado. Essa arte buscava o maravilhoso, o sobrenatural. A Itália vai ser o berço dessa arte barroca. O berço dessa arte barroca. Mas, meus queridos alunos, será que foi só a Itália que vai estar nesse barroco? Vocês sabem aqui onde eu estou agora? Estou agora. Fiquei encantado ao entrar nessa igreja quando eu fui a Salvador. Quando eu fui a Salvador, essa igreja, a Igreja São Francisco de Assis, essa igreja que ela tem a pintura dela com um trabalho de fios de ouro. Mostra aí o século XVIII, o século do ouro, o século da... A arte barroca chegando ao Brasil. Ela chega ao Brasil no interior de São Paulo, ela vai chegar por quê? Por que ela chega primeiramente a Salvador? Porque Salvador é a capital do Brasil, num período da extração da cana-de-açúcar. Depois, com o aparecimento do ouro no século XVIII, é que nós vamos mudar a capital do Brasil, e a capital do Brasil vai ser o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro também tem uma igreja São Francisco de Assis nesses moldes. Linda também a do Rio de Janeiro. E aqui representa um pouco dessa arte barroca, dessa arte esplêndida. Olha os detalhes. É por isso que nós falamos que o barroco, ele sempre está dentro do exagero. É o exagero. A igreja, ela queria impactar o seu fiel, queria dizer, olha, fiel, aqui você tem um exagero e venha para cá, porque aqui você está na representação do paraíso. Você está no templo de ouro. Você estará protegido. Era uma forma também, a arte barroca, de a igreja atrair através da propaganda, né, também. O barroco é uma espécie de propaganda. Seria atrair os seus fiéis de volta. Aquele fiel que ele tinha se afastado devido ao protestantismo. Então, eles colocavam através dessa arte, essa arte aqui que agora nós observamos na igreja de São Francisco, essa arte barroca. Olhem na tela de vocês, outra arte barroca. Olha aí, o barroco já lá na Europa, uma igreja europeia. Percebam cada detalhe. O barroco era muito voltado ao sacro, ao que era sacramento, o que era divino. Então vocês vão perceber nos pequenos detalhes, nas grandiosidades, nos mínimos detalhes. Nas pinturas 3D, olha que a pintura parece continuação do pilar da igreja, mas ali é só pinturas. Olha a cúpula da igreja, olha o altar, a representação do altar, os demais altares aqui, ó, na sua lateral. Quando você for numa igreja antiga dessa daqui, quando você for na igreja antiga, e aqui nós estamos em uma outra igreja que representa bem essa arte barroca no Brasil. Interessante nós olharmos essa igreja de Ouro Preto, essa igreja de São Francisco aqui de Ouro Preto,
vocês percebam uma coisa, porque ela está retratando também a mudança do centro político do Brasil. O Brasil sai de Salvador, que era a capital do Brasil, a capital muda-se para o Rio de Janeiro, mas o centro econômico estão sendo as regiões de Minas Gerais, aonde estão sendo extraído uma grande quantidade de ouro. E quando você chega nessa igreja, infelizmente, na internet tem pouco artefato de dentro da igreja. Porque tem a questão do museu, que é proibido fotografar e tudo. Então tem pouca imagem dentro na internet da parte interna. Mas aí quando você depara com essa arte barroca no Brasil, essa arte barroca que você vai ver quando vai a Salvador, que entra na igreja de São Francisco de Assis, quando você chega em Minas Gerais, que entra na igreja de São Francisco, lá de Ouro Preto, quando você chega no Rio de Janeiro, que também visita a igreja de São Francisco, Santo Agostinho, os mosteiros que retratam essa arte barroca. Quando você chega a Roma, que você vai se deparar com a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro que também tem essa característica barroca. Quando você vai à França, que você se depara na França, quando você olha alguma história da França, você se depara com o Castelo de Versalhes, lá em Versalhes, na França. Aquilo dali também representa a arte barroca. A arte barroca ela não está só dentro da igreja, mas ela também está dentro do Estado absolutista. Então, quando você se depara com esse Estado absolutista, você vai estar de encontro nessa arte barroca. Essa arte barroca também, falando nisso que não está, olha a pintura barroca. Olha a característica da pintura barroca também. Quando você se depara aqui com as pinturas barrocas, as pinturas que elas retratam um outro momento do barroco, essas pinturas. O claro, o escuro. O claro e escuro desse barroco. Olha, na tela para vocês. Aqui vocês estarão vendo essa pintura aqui dentro das igrejas. Esse trabalho de claro e escuro dentro dessas pinturas da igreja. A grandiosidade, a riqueza, os detalhes, o sacro, sagrado e a pintura barroca quando nós nos deparamos aqui. Quando nós nos deparamos aqui com a aula de anatomia. Aula de anatomia. Porque você olha para a igreja da imagem ali, ó. Olha para a igreja na imagem, olha aí, na imagem da igreja. A imagem da igreja, ela representa essa arte barroca aí. E aqui também a lição de anatomia de Dr. Trump, Rembrandt e Vermeer. Então, nós estamos aqui com Vermeer e Rembrandt. Nós estamos também com essa arte. Percebam aqui o detalhe. O claro e o escuro. Aqui também. O claro e o escuro. Essa aula de anatomia. Então, o barroco, ele também trabalha essa questão da morte. Ele retrata a questão da morte. Ele retrata também a obscuridade que vai ter por trás dessas pinturas. O que tem por trás? Essa dialética, esse dual, o bem e o mal, o divino e o profano. A pessoa que vai se salvar e a pessoa que não vai se salvar. O barroco, ele traz tudo isso aí para vocês. Então, o absolutismo, ele teve uma arte específica. A igreja reformista, a contra-reforma católica, ela vai ter uma arte específica. Esse barroco, que daria uma aula sobre história da arte separadamente só para vocês sobre isso. Tá certo?
Mas o absolutismo, ele também tem seus teóricos. As pessoas que escreviam para apoiar o absolutismo, e quem eram esses teóricos na tela? Esses teóricos, eles defendiam o absolutismo por meio do argumento que ia desde o poder, que os monarcas vinham de Deus, até que os fins justificavam os meios. Os principais teóricos foram Nicolau Maquiavel, Jean Baudin, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Aqui são alguns dos principais teóricos desse absolutismo. Vamos primeiro para ele. Vamos logo para ele. Autor do livro O Príncipe. Nós estamos falando de quem? De Nicolau Maquiavel. 1469 e 1527. Viveu entre o século XV e o século XVI. O Maquiavel, ele era de Firenze, ele era florentino. Ele vai abandonar a primeira teoria do poder soberano em sua obra. Ele elabora essa teoria que ele diz o seguinte: a autoridade do príncipe dependia de sua capacidade de exercer o poder. É Maquiavel que utiliza aquela célebre frase: os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. E quando Maquiavel utiliza essa frase, os fins justificam os meios, ele quer dizer o seguinte: o príncipe, ele pode utilizar da força. Se essa força que ele estiver utilizando servir para apaziguar o seu povo, para acalmar, para controlar. Ele diz ainda: é muito melhor ser temido do que ser amado. É muito melhor ser temido do que amado. Maquiavel trabalha isso para vocês. Já tinha falado isso em outra aula para vocês, sobre Maquiavel. Ele trabalha isso. Mas como nós estamos trabalhando esse teórico do absolutista, o Maquiavel é um dos teóricos absolutistas. Ele traz esse absolutismo, essa teoria do absolutismo. Tela para vocês aí, ó. Para Maquiavel, a política era a única coisa. Conquistar e manter o poder ou a autoridade. Conquistar, não basta conquistar, tem que manter esse poder e manter essa autoridade. Todo o resto, a religião, a moral, o povo, todo o resto não importava. Que era associado à política. Nada tinha a ver com esse aspecto fundamental. Tirando os casos em que a moral e a religião ajudassem a conquistar a manutenção do poder. Então ele está dizendo, olha, ele está dizendo, meu príncipe ele é absolutista. Ele não precisa da religião, ele não precisa da moral. Ele por si só, ele pode governar e ele pode ser soberano. Então ele não precisa dessa moral. Ele diz que a religião, ela só seria servida se fosse para o propósito que o príncipe estava. Se não fosse para aquele propósito, a religião não iria servir para o príncipe. Se fosse para o propósito de manter esse poder, a religião serviria. Ou seja, a participação do clero junto ao governo, o príncipe. Olha a capa do livro aí. Olha a capa do livro, O Príncipe. Olha aí, ó. Esse é a capa do livro, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E ele dizia ainda que a única coisa que verdadeiramente interessa
para a conquista e a manutenção do poder é ser calculista. O político bem-sucedido sabe o que fazer ou o que dizer em cada situação. O político bem-sucedido, ele sabe o que fazer e ele sabe o que dizer em cada situação. Maquiavel já utilizava isso daí. Há mais de 500 anos atrás. Ele dava esse exemplo aí. Ele dava esse exemplo de poder, como fazer essa manutenção de poder. E até hoje nós podemos ver que alguns discursos utilizados, eles são um livro de cabeceira de alguns políticos. Porque nós sabemos que um político, quando fala alguma coisa que está dentro ou fora do contexto, ele mexe com toda uma estrutura, com toda uma nação. Se ele é um grande líder, ele fala alguma coisa, ele mexe com a nação. Historicamente, nós tivemos vários momentos. Olha o discurso que Hitler teve. Hitler ele tinha um discurso bem centrado ali, tudo bem medido, porque ele queria fazer um controle daquela situação. Mussolini também tinha um discurso bem medido. Aí nós vamos para os presidentes norte-americanos, historicamente os discursos dele. Ultimamente o Trump deu um discurso fora do contexto e se embaraçou todo, inclusive o Trump perdeu a eleição. O Brasil também, nós tivemos alguns discursos aqui. Olha o que aconteceu quando João Goulart, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, olha o que o Jânio Quadros fez. Jânio Quadros tentou dizer que ia pedir o seu afastamento do governo para voltar no braço do povo. Aí o Congresso aceitou o afastamento dele. Nós tivemos o afastamento de Jânio Quadros por pedido dele. Ele tentou fazer um discurso que não colou. Discurso de Carlos Lacerda, o discurso do período do regime militar, o discurso hoje que nós estamos vendo dos presidentes da atualidade, começando com Fernando Collor de Mello, vindo Itamar Franco, lá do Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, o Lula, Dilma e agora o atual presidente, cada um com um discurso diferente. Nós sabemos, se um político não faz o discurso apropriado, aquele discurso pode voltar contra ele. E olha o que está dizendo Maquiavel aí no texto para vocês. Olha o que está falando para vocês. O político bem-sucedido sabe o que fazer e o que dizer em cada situação. Ele sabe o que fazer e dizer em cada situação. Maquiavel começa o Príncipe descrevendo os dois principais tipos de governo. Quais são os dois principais tipos de governo que ele analisa? Ele analisa justamente a monarquia, que estava em vigor, e a república, que era um sonho, uma luta de poder. Uma luta de se implantar a república lá da antiguidade para a modernidade. O seu objeto de estudo, é claro, é a monarquia. O aspecto mais controverso da análise de Maquiavel aparece claramente nos capítulos intermediários de sua obra. Porque quando ele diz que o príncipe ele vai ter que agir com mão de ferro, ele vai ter que agir enérgico. Aí vem um outro teórico do absolutismo, Jean Bodin. 1576. Jean Bodin, em seu Tratado da República, aí que ele escreve em 1576, ele vai defender a subordinação da Igreja ao poder da monarquia. Ele afirma que toda a soberania e toda a autoridade sobre a terra pertenciam a quem? Ao Estado e ao soberano. Era o representante legítimo de Deus para governar os homens. Jean Bodin. Então, o Jean Bodin, ele já está dentro dessa concepção. Ele vai dizer o seguinte, olha, a igreja, que na Idade Média ela teve todo o poder, ela estava acima até de alguns reis, ele vai dizer, não, a igreja ela não está acima do rei.
o poder da igreja ele tem que ser subordinado ao poder real, ao poder do príncipe, ao poder do absolutista. Então, esse rei que está aí, ele tem um poder emanado por Deus. Ele é um representante de Deus na terra. Já começa as teorias da representação divina do poder. Olha que John Bunyan fala mais aí. Ele ainda diz o seguinte. Ele, naquele momento, está tendo conflitos religiosos grandiosos lá na França. Lembra? Reforma protestante, briga com a igreja católica e tudo. Século XVI aqui, então, está fervendo a Europa. Bourdieu vai dedicar boa parte de sua reflexão política às questões da soberania. O que é ser soberano? Jean Bourdieu analisa. Nesse sentido, dos mais marcantes valores pregados pelo seu pensamento consiste em defender a indivisibilidade da soberania. Então, o soberano não divide o poder. Agora vamos para um bispo. Um bispo, pois é, esse bispo, Jacques Bossuet, do século 17 e 18, morre no início do século 18, o Jacques Bossuet, que era um bispo francês, ele tem a questão da teoria do direito divino. Ele diz o seguinte, nós temos o direito divino. O direito é emanado por Deus. O direito do soberano é emanado por Deus. É o que os seis absolutistas queriam. Alguém de dentro da igreja dizendo que o direito era divino, que o poder era divino, que tinha que ser obedecido incondicionalmente. Olha a frase dele que ele fala. O trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os seis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê mais longe e mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-lhe sem murmurar. Jacques Bossuet. Jacques Bossuet fala essa frase aqui. Olha a teoria de Bourdieu e Bossuet sobre a teoria do direito divino. Bourdieu ele diz, nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, quem despreza seu príncipe, despreza ao próprio Deus. E quem ele é a imagem na terra. De quem ele é a imagem na terra. Ou seja, o rei seria a imagem de Deus na terra. Bossuet ele disse, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. O rei vê mais alto e mais longe e deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-lhe sem murmurar. Nessa transição, então, nós temos aí, de 1681 a 1682, Bossuet promoveu a Assembleia Geral do Clero francês. Em seu documento final, ele afirmava que o Papa era autoridade somente em matéria religiosa. E nada mais que isso. Ou seja, na matéria política, quem era autoridade seria o rei absolutista. Outro teórico que vai aparecer aí é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, que ele era filho também de um vigário anglicano, forçado a deixar o condado por causa de uma briga, abandonou os 3 filhos aos cuidados de seu irmão. Aos 4 anos, Hobbes começou a ser educado na igreja de Westport, passando por 2 escolas e seguindo aos 15 anos para Oxford, onde mais tarde frequentou a universidade. Mas o que Hobbes fala? O que Hobbes fala? Hobbes ele escreve um livro chamado Leviatã, em 1651, e Hobbes não acreditava no poder do que o monarca fosse divino, nem que o soberano fosse representante de Deus na terra. Para ele, restringir a violência e manter a sociedade unida era o princípio que justificavam o governo absoluto. E qual seria o papel do Estado? Para ele, o papel do Estado seria garantir a paz, o cumprimento das leis
e a coesão do território, evitando que os homens destruíssem uns aos outros. Então, ele acreditava, com esse livro dele, Leviatã, Thomas Hobbes, ele acreditava, então, que poderia haver uma harmonia, que o rei absolutista, ele iria ter essa harmonia. Ele dizia, não, o poder de Deus não é emanado. O poder do rei não é emanado de Deus. É um poder terreno. E como poder terreno, ele tem que ser administrado para evitar os conflitos. Enquanto Maquiavel já dizia, olha, desce a lenha. Se você descer a lenha, isso é justificado para que evite os conflitos. Então, cada um, ela tem uma forma de pensar. Você traz essa questão do poder divino, que o poder seria emanado. Imagina, um rei vindo do poder divino, era um rei totalmente que ninguém iria questionar. Era um rei absoluto. Na tela para vocês. Nós ainda temos aí a questão, para poder construir uma sociedade, é necessário, portanto, que cada indivíduo renuncie a uma parte de seus desejos. Olha aí o equilíbrio que ele falava. Olha o equilíbrio que ele falava nesse livro dele, Leviatã. O livro dele, Leviatã, ele fala nessa questão, desse equilíbrio. Uma parte de seus desejos e chegue a um acordo mútuo de não aniquilação com os outros. Sabe como vai ser chamado isso aqui? Vai ser chamado de contrato social. É o contrato social. Ele já fala desse contrato social. Trata-se de estabelecer um contrato social de transferir os direitos que o homem possui naturalmente sobre todas as coisas em favor de um soberano, dono do direito ilimitado. Ele trata isso nesse livro dele, chamado Leviatã. Este monarca absoluto, cuja soberania não reside no direito divino, mas nos direitos de transferi-lo, seria o único capaz de fazer respeitar o contrato social e garantir desta forma a ordem e a paz, exercendo o monopólio da violência que assim desapareceria da relação entre os indivíduos. Então, ele, nesse livro dele chamado Leviatã, ele já fala essa questão. Ele já traz esse poder divino. Ele já descarta esse poder divino. Ele diz que o soberano, ele é um grande articulador dentro desse contrato social. Que esse contrato social, os homens não iriam se engalfinhar, se matar. Eles teriam que obedecer esse contrato social. E a figura do rei absolutista seria estabelecer qual seria esse contrato social. O rei, ele teria que ser sábio para estabelecer esse contrato social. Ele iria chamar o soberano, olha, esses são os seus direitos e esses são os seus deveres. Esses são os seus direitos e esses são os seus deveres. O seu direito está até alcançar o direito do outro. Então, para que não houvesse conflito, o direito de um não poderia sobrepor sobre o direito de outro. Então, se houvesse esse equilíbrio, haveria o contrato social. Esses foram os teóricos do absolutismo, que defendiam o absolutismo, essa nova forma de governo. Tá certo, meus queridos alunos? Façam. Aí eu vou voltar já com vocês para nós fazermos a revisão, para a gente poder fazer essa atividade, tá? Já volto com vocês.